Isso é tirar ele do desconforto, fazer o cliente pensar, fazer o cliente se conscientizar. Esse é o nosso papel. Isso é uma construção poderosa de fechamento. A maioria das vendas não é comprada, o cliente não compra no fechamento, ele compra antes. Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, sempre às 20 horas. Hoje a live de número 154. Qual o tema da live, Luciano? Como construir um fechamento poderoso para você vender 3 vezes mais colchões. Como construir um fechamento poderoso para você vender 3 vezes mais colchões? A gente tem que construir o fechamento. O fechamento não é a última etapa ou a etapa principal de uma apresentação, como as pessoas falam. Não, ela não é. É uma construção. E a gente precisa construir. E você sabe que para construir uma casa tem que fazer um bom alicerce, tem que fazer um bom fundamento, uma boa base. Por quê, Luciano? Porque senão a casa com um vendaval pode cair a casa. Se você não colocar a quantidade de ferro adequado, se você não colocar a quantidade de cimento de boa qualidade, tudo isso pode interferir na construção de uma casa. E hoje eu vou falar para você como você vai construir um fechamento poderoso para você na sua apresentação de colchão. Por quê, Luciano? Porque é uma etapa importante, mas tem que entender que não é só na hora de falar o preço que é o fechamento. Não é só brigar por condição de pagamento, por preço, por prazo, por condição de pagamento. Não é isso um fechamento de uma venda de colchão. E olha que eu sou especialista em venda de colchão de linha alta. Observe bem uma coisa. O que eu mais vendo hoje é linha alta. Por quê, Luciano? Todo dia a gente vende um colchão de linha alta. Todo dia a gente vende um colchão de linha alta. E o que eu vou ensinar para você, de repente, vai te ajudar no seu dia a dia para você construir um fechamento poderoso na venda de colchão. Para a gente começar, vamos chamar aqui 2, 3 pessoas no aviãozinho de papel? Vamos lá? Vou aqui, ó, para dar um exemplo, vou chamar aqui, ó, esse aviãozinho aqui de papel aqui, ó. Vamos lá, vou chamar aqui também. Bora lá, ó. Vou chamar aqui, ó. 1, 2, 3. Vou chamar 4. Pronto, chamei 4 pessoas para a gente se preparar. Eu acho que um dos primeiros passos para a gente ter resultados extraordinários, a gente precisa também fazer coisas extraordinárias. Senão não adianta. Para a gente construir um fechamento poderoso, eu sempre acreditei o seguinte: primeiro você que é vendedor de colchão, você precisa estar bem. Você precisa criar um campo de força em sua volta, principalmente na sua mente, preparação da sua mentalidade. Você tem que ter uma preparação de mentalidade muito forte. Então você precisa criar um campo de força aqui na sua mente. E para isso, para você atender bem as pessoas, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, não adianta. Eu acho que se você tiver bons pensamentos, se você atender o cliente de coração, se você atender o cliente com delicadeza, com gentileza, se você atender o cliente com cortesia, você já sai na frente. Por quê, Luciano? Porque, para mim, vendas é atendimento. E atendimento é vendas. E vendas ou fechamento é atendimento. Então você precisa dar um bom atendimento de cara, porque senão não adianta o fechamento. Se o cliente não gostar de você, você pode ter a melhor técnica mágica do mundo que não vai vender. Eu falo que para você construir um fechamento poderoso, você precisa também construir uma imagem forte de você. Você precisa mostrar para o cliente a sua imagem forte. Sim, exatamente. Como que você está vendendo a sua imagem? Por quê, Luciano? Porque a primeira coisa que os clientes querem é que você demonstre uma imagem forte, de uma pessoa forte, de uma pessoa
para frente, de uma pessoa de bem com a vida. Então os clientes querem isso. A primeira coisa que os clientes querem é que você mostre para eles uma imagem de vencedor, de vencedora, de pessoas que têm conhecimento, que sabem o que está fazendo. Então, como que está a sua imagem hoje? Como que você está vendendo a sua imagem hoje? Como? Ah, Luciano, está mais ou menos. Precisa fortalecer a sua imagem. Precisa fortalecer. Os combustíveis que a gente precisa ter é muita motivação, muita esperança, muita disciplina. Por que, Luciano, precisa ter motivação? Porque a gente precisa seguir as regras do jogo. A gente precisa seguir as etapas desse jogo, que é a venda de colchão. É a mesma coisa que quando um filho está em perigo, a mãe ou o pai, se for o pai, ele vira o Superman para socorrer o filho, para ajudar o filho. E a mãe vira uma Mulher Maravilha. A mesma coisa numa história que eu lembro, que uma senhora de aproximadamente uns 65 anos, uma senhorinha, e o portão da casa dela de ferro, todo portão de ferro, caiu em cima do netinho dela de 5 anos. Essa mulher pegou o portão de ferro, levantou para o netinho sair de baixo. Chegou o corpo de bombeiro e perguntaram para ela: ô dona Maria, mas como é que a senhora levou? Quem que tirou o menino daqui de baixo? Foi eu. Como que a senhora fez? Ah, eu levantei o portão. A senhora tem como levantar o portão aqui pra gente? Essa senhora foi e não conseguiu levantar o portão. Ah, não consegui levantar o portão. Por que, Luciano? Por que ela não conseguiu e aquela hora ela conseguiu? Porque ela tinha um motivo. Qual que era o motivo dela? O combustível. O netinho dela estava passando ali um grande perigo. Então, a gente às vezes para vender um colchão de linha alta, a gente às vezes para fazer um fechamento irresistível, um fechamento mais agressivo, uma persistência maior no fechamento, não desistir do primeiro não que o cliente dá para a gente precisa ter um motivo. Para quê, Luciano? Um motivo para subir de nível, um motivo para levar o pão para casa, um motivo de ter alguém por quem está esperando a gente com resultado. A gente precisa de resultado. Mas para isso, tem muito vendedor de colchão que eles estão hoje querendo resultados grandes. Eles querem resultados grandes, mas a preparação é pequena. Não adianta, não vai ter resultado grande com preparação pequena. Mesma coisa de um corredor, ele vai correr uma maratona de 25 quilômetros, mas ele só se preparou para correr 2 quilômetros. Não adianta. Se você quiser correr uma maratona de 25 quilômetros, você tem que se preparar para correr 30 quilômetros. A preparação da mentalidade. Se você quiser vender hoje 10, 15 colchões por mês, você tem que se preparar para vender 20. Exatamente. Você precisa de uma preparação mínima se você quiser resultado máximo. A gente precisa de resultado máximo na venda de colchão. Se você quiser resultado máximo, precisa de preparação máxima. Senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Ô Luciano, mas e aí, como é que eu construo um fechamento faixa preta? Um fechamento poderoso? Primeiro você tem que derrubar o medo de ofertar colchão de linha alta. Primeiro você tem que derrubar o medo de crescer. Você tem que derrubar o medo de vender colchão de linha alta. Você tem que derrubar o medo. Como que você derruba o medo? Com ação. É a ação que cura o medo. Se você vai atender um cliente, por exemplo, você sabe que o cliente está sempre no modo blindado. Modo de segurança blindado. Por quê? O que é esse modo de segurança blindado? É você estar no sistema lógico. Quando você vai fazer uma apresentação para o cliente, logo de cara, por que a gente vai construir? Porque ele está no modo blindado. Ele está no sistema lógico. Ele está tenso para você. Ele está fechado para você. Ele está na mente dele assim: não vou cair nessa não vou comprar nada agora, só quero saber o preço, eu não quero nem saber, só quero saber o preço. O que você tem que fazer para construir um fechamento poderoso? Você tem que levar o cliente para um nível mental confortável. Sim, primeiro você tem que fazer o cliente se sentir confortável. Se você não fizer o cliente se sentir confortável, ele vai estar tenso, ele vai estar fechado.
Ele vai estar ali no modo blindado do cérebro dele. Então você tem que levar o cliente para o ambiente confortável. Ele precisa se sentir confortável com você. Agora, se você focar só no colchão, só na venda, o coração dele e a mente vai estar fechada para comprar de você. Se você focar só no coração, se você focar, só na venda ou só no colchão, a mente e o coração do cliente vai estar fechado. O que é a nossa missão? O que é a nossa missão para construir um fechamento poderoso, Luciano? Que ele saia do modo sistema lógico e entre no modo emocional. É o modo emocional. Por quê? Porque ele está no lado lógico. Ele está no lado blindado. Na mente dele está assim, o que é modo blindado? Não acredito no que ele está falando. A outra vozinha dele vai falar. Não vou comprar agora, só quero saber o preço e eu vou pensar primeiro. Não vou comprar nada na hora. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o cliente se sentir totalmente confortável. Totalmente confortável antes da venda, antes do fechamento. Para quê? Como que eu faço isso, Luciano? Elogie mais o cliente. Para eu colocar o cliente no modo confortável, para eu construir um fechamento mais poderoso, eu tenho que levar ele para o modo confortável. Para eu levar o cliente para o modo confortável, elogie o cliente, elogie a casa do cliente, elogie a energia, descontraia. Ai, que casa maravilhosa, que ambiente gostoso. Oh, o senhor tem uma energia boa, a senhora tem uma energia boa se ele for na tua loja. Que energia legal que o senhor tem, o senhor me transmite paz. A senhora também me transmite uma paz legal. Puxa, que bom. O que você vai fazer com isso? Você tira ele do modo blindado, você coloca ele no modo confortável. Aí fica mais fácil para você fazer um fechamento, para você construir um fechamento, porque ele vai estar no modo emocional. Porque aí você consegue ter mais chances de vender. Quando o cliente está nesse modo confortável, você tem mais chances de fazer o fechamento da venda. Por quê, Luciano? Porque o cliente fica aberto em ouvir você. Ele fica aberto em ouvir você. Outra coisa, o cliente começa a confiar mais em você. Ele começa a confiar mais em você. Por que muitos vendedores de colchão não vendem, Luciano? Porque já vai direto tentando vender. Já vai tentando logo direto vender? Vai tentando vender quando ele ainda está desconfortável. Porque se você for querer tentar vender com o cliente desconfortável, a venda cai. Porque ele está no modo blindado. Ele ainda não está pronto para comprar. A mentalidade dele está fechada ainda para venda. Ele não está aberto para venda ainda. Ele não está aberto para venda ainda. Então você quer construir um fechamento faixa preta? É igual eu falo sempre, né? Você quer correr na chuva? Treine na tempestade. É assim que funciona. Então, primeiro passo para você construir um fechamento faixa preta, um fechamento poderoso na venda de colchão, faça o cliente se sentir confortável. Como, Luciano? Elogie ele. Ninguém aguenta um elogio sendo sincero, evidentemente. Sincero. Quanto mais valor você gera, mais poderoso fica a construção do seu fechamento. Sim. Sim. Você sabe que às vezes a gente não constrói um fechamento faixa preta, sabe por quê? Porque a gente não tem propriedades na nossa fala. Sim. Você precisa ter confiança na sua fala. Você precisa ter confiança na sua fala. Às vezes você não está transmitindo a confiança na sua fala. Precisa transmitir mais confiança, precisa transmitir mais propriedades no que você fala, no seu conteúdo de saúde, dar mais conteúdo de saúde para o seu cliente. Para quê? Isso vai colocando ele no modo confortável. E você vai tirando ele do desconforto. Vai tirando ele do desconforto. Outra coisa que você tem que cuidar, cuida do que você veste. Cuida da sua vestimenta, cuidado com o que você fala, para não falar demais, para não perder o time da venda, senão você vai desconstruir. Por quê, Luciano? Porque os clientes enxergam tudo isso.
Os clientes enxergam tudo isso. Para você ser aprovado por um cliente, você precisa transmitir muita autoridade para o seu cliente. Para você ser visto como uma autoridade, você precisa mostrar conhecimento, que você entende, que você está ali para resolver o problema dele, que você consegue resolver o problema dele. Por quê, Luciano? Porque os faixas preta, eles transmitem muita autoridade, porque eles têm cuidado com o que fala, eles têm cuidado com o que eles vestem. Até a vestimenta tem a ver, Luciano, tem tudo a ver. Você é analisado dos pés à cabeça quando um cliente está diante de você, você é analisado dos pés à cabeça. Por isso que os faixa preta são generosos, são humildes. Quando está por cima, está humilde. Quando está por baixo, está humilde. Quando vende bem, está humilde. Quando não vende, também está humilde. Porque ele consegue gerir as emoções. Humildade é a essência dos grandes. A humildade é a essência dos grandes. Os humildes, eles querem aprender com os grandes. A gente precisa aprender mais com os grandes. Vamos aprender. Não importa, às vezes, eu sinto que às vezes tem muito vendedor de colchão que está emocionalmente abalado. Não importa se às vezes você estiver emocionalmente abalado, faz parte. Às vezes você não está numa situação financeira boa. Eu entendo, eu também já tive. Só que é o seguinte, todo dia você tem uma nova chance, você tem um novo recomeço. Toda manhã quando você acorda, você tem um novo recomeço. Por isso que você tem que gerir bem as suas emoções. Por isso que você tem que às vezes não estar bom financeiramente, mas blinda o teu cérebro. Porque todo dia você tem um novo recomeço. É uma nova manhã. Você tem um processo novo a seguir. Ou seja, o que você tem que fazer? Acredite que as coisas vão melhorar na sua vida. O que isso tem a ver com fechamento, Luciano? Tem tudo. Se você acreditar que as coisas vão melhorar na sua vida, você tem esperança, você tem motivação. E isso você transmite para o cliente. Você transmite para o seu cliente. A gente precisa, pessoal, os vendedores de colchão hoje precisam nadar em águas profundas. Em águas profundas. Por quê, Luciano? Porque a gente tem que mergulhar. É lá que está o tesouro. É lá que dá para vender o linha alta. O que é mergulhar? Porque se você for nadar, você só enxerga o horizonte. Agora, se você for mergulhar no rio, no mar, você enxerga a profundeza. Você enxerga os tesouros, está onde? Está lá nas profundezas. E os tesouros são os colchões de linha alta. Nas profundezas tem os peixes maiores. Peixe grande de 1,5 metro, por exemplo, só está no rio lá embaixo. Então, o que você quer ser? Um vendedor de nado raso ou um vendedor de colchão mergulhador? Por que mergulhador? Porque ele tem mais preparo. Para você mergulhar lá embaixo, você precisa de mais preparo. Você precisa de uma respiração melhor. O coração precisa estar legal. Não pode ter muita ansiedade, porque senão o coração descontrola. Então o mergulhador tem muito mais preparo do que um nadador de nado raso. Ele tem muita mais potência. O mergulhador, ele mergulha na dor do cliente. Ele mergulha em descobrir os desejos e as dores do cliente. Quando é profundeza, você vai mais a fundo. É isso que eu quero dizer para você. O mergulhador, ele entende que é um processo a ser seguido na venda de colchão. Não é uma venda aleatória. Não. O mergulhador, ele mergulha nas profundezas, na dor do cliente, no emocional do cliente. Ele faz perguntas extras, ele faz pergunta de ouro, ele faz perguntas top. Por quê, Luciano? Porque a pergunta, ele domina a pergunta. E quando você domina a pergunta, você está construindo um fechamento faixa preta, porque o que eu falo desde o início da sua apresentação, você está construindo um fechamento. Muita gente acha que o fechamento é o final. O fechamento está sendo construído no início. Ninguém conhece a dor do cliente, por isso você tem que ser um mergulhador. Você tem que mergulhar na dor do seu cliente. Quando você mergulha na dor do seu cliente, ele abre a guarda. Ele vai para o modo confortável, porque no modo confortável ele vai assim: ele quer resolver o meu problema. Ele quer resolver. Agora, se você tiver medo de mergulhar,
Você vai ficar nadando o cachorrinho o resto da vida. Não pode ter medo de fazer pergunta top, fazer pergunta extra, fazer pergunta de ouro. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Você precisa gastar energia com tesouros que estão lá nas profundezas, com clientes potenciais. Os clientes são potenciais, mesmo com casinha simples. O que eu quero dizer é que quando você mostra prioridade para o cliente, independente de onde ele mora, comunidade, casa mais ou menos, ou casona, se você descobrir as prioridades e mostrar para o seu cliente que é prioridade trocar um colchão, que você está vendendo o móvel mais importante de uma casa, acabou. É igual na nossa coluna, por exemplo, nas costas, tem uns músculos chamados de músculos profundos. Eles que sustentam a nossa coluna. Agora você precisa fazer uma demonstração, profunda, aprofundando a dor do cliente, descobrindo os medos do cliente, descobrindo o que incomoda ele no dia a dia. Por exemplo, a dor dele se incomoda para ele sair, para ele trabalhar, para ele se locomover, para ela lavar uma louça, para a dona de casa fazer uma comida, se dói o braço. Você tem que descobrir os medos, os receios profundos do seu cliente. Assim você constrói um fechamento faixa preta. E como que eu descubro, Luciano? Fazendo pergunta de ouro, fazendo perguntas extras. Perguntas top, pergunta do topo. Pergunta do topo. Você precisa levar o teu cliente para um ambiente interno de paz. Você precisa levar ele para um ambiente de paz. Por quê, Luciano? Porque aí ele consegue ter o desejo de comprar de você sem o empurroterapia, sem ficar empurrando o colchão a goela abaixo do cliente. Não, o cliente vai precisar... Como que eu faço isso, Luciano? Dá coragem para o seu cliente. Empodera ele. Como que eu empodero meu cliente, Luciano? Fala palavras, adjetivos poderosos. A senhora merece, o senhor merece. Quanto tempo já trabalhou nessa vida? A senhora merece, o senhor merece. Esse colchão vai trazer paz na sua vida, na sua coluna. Vai trazer saúde na sua coluna, seu João. Isso aí é você dar coragem para o seu cliente. Dá coragem para o seu cliente. Aí você está construindo um fechamento faixa preta. Assim você começa a tocar o coração do seu cliente. Você precisa levar e dar coragem para o seu cliente no fechamento. Empodera ele. Pega lá o cartão logo, vamos fazer o fechamento agora. A senhora gostou? Gostei. A senhora vai usar o colchão? Vou. Dá para a senhora pagar esse valor por mês? Dá. Então fecha. Então vamos fechar. Você, na maioria das vezes, nunca fecha uma venda no fechamento. Não. Na maioria das vezes, você não fecha o colchão no fechamento. Sabe quando você fecha o colchão? Garantindo resultado para o seu cliente. O cliente compra resultado. Ele não compra colchão. Como que ele compra resultado, Luciano? Percebendo a sua autoridade. Percebendo que você é uma pessoa, é um perito. É um perito em colchões. É um perito em colchão, é um faixa preta em colchão. O que é um perito? Um perito é uma pessoa que resolve as coisas que o outro não resolve. Isso é um perito. Então, você, a maioria das vezes, não vende um colchão no fechamento. Não vende. Você vende o colchão garantindo resultado, mostrando depoimentos. Mostrando depoimentos de pessoas que compraram com você e tiveram sucesso. Porque a gente precisa eliminar as objeções ocultas na cabeça do cliente na demonstração, na construção do fechamento. Como que eu vou eliminando, Luciano, as objeções ocultas? Às vezes, a melhor resposta é fazer uma pergunta. Fazendo perguntas. Imagina você vai num médico, fala que você está com dor, e o médico não te faz nenhuma pergunta, te prescreve um remédio e fala para você tomar, você não vai tomar. Você vai falar, caramba, o médico não fez nenhuma pergunta para mim. Ele não entende a minha dor. Logo dá a impressão que o médico não sabe qual é o seu problema.
E dá a impressão que ele também não sabe resolver o problema. Imagina você, se você não fizer nenhuma pergunta para o seu cliente. Só falar. Tem que fazer pergunta. Mas pergunta top. Às vezes tem vendedor de colchão que não faz demonstração, que não faz pergunta nenhuma. Você tem que fazer o seu cliente se sentir especial. Você tem que fazer o seu cliente se sentir especial. Ah, Luciano, mas de que forma? Relacionamento. Relacionamento. Tem que fazer uma oferta primeira classe. Oferta primeira classe? O que é uma oferta primeira classe, Luciano? O que é uma oferta primeira classe na venda de colchão? Uma oferta primeira classe é você mostrar o seu colchão de linha alta como exclusivo. As pessoas gostam do exclusivo. As pessoas gostam de exclusividade. Senhora, esse colchão aqui não é para todos. É igual uma Ferrari. Uma Ferrari só dá quem se merece. Uma Ferrari feita à mão, tem um modelo aí que custa 4 milhões, mas ela é feita à mão, ela é exclusiva. Não é qualquer pessoa que pode ter, mesmo tendo dinheiro. É quem se merece. Esse colchão aqui de linha alta, ele é exclusivo. Não é todo mundo que tem. A senhora é uma privilegiada, o senhor é um privilegiado. Luciano, isso vai me ajudar? Claro, as pessoas gostam do exclusivo. Já foi feito vários testes. Isso é uma oferta primeira classe na venda de colchão. Mostre o seu colchão exclusivo. Qual é o seu colchão exclusivo? O seu colchão de linha alta. O que é um colchão de linha alta, Luciano? Eu denominei um colchão de linha alta de 10 mil reais para cima. Você pode denominar o seu. Eu denominei 10 mil para cima. Por quê? Porque é um colchão que dá mais lucro. É um colchão que também o cliente leva mais benefícios. É mais caro? É mais caro, mas o cliente leva mais benefícios. Então a loja ganha mais, o vendedor ganha mais, a fábrica ganha mais, o cliente ganha mais, todo mundo ganha mais com a venda do colchão de ticket alto. Toda venda, todo mundo ganha. Então você quer construir um fechamento poderoso? Dá conteúdo de saúde para o teu cliente. Isso é uma das maneiras também. Dá conteúdo de saúde. Mostra para ele que a vida dele vai ser transformada com o seu colchão. Garante para ele resultado na vida dele, ele dormindo no seu colchão. Fala com ênfase, fala com emoção. Por quê, Luciano? Porque o cliente enxerga. O cliente não ouve o que você fala. O cliente ouve o brilho no seu olho. Ele presta atenção no seu olho. Se quando você fala, seu olho brilha, porque o cliente não ouve o que você fala. O cliente ouve se o seu olho brilha. Ele percebe, porque ele percebe a sua confiança no seu olho e percebe a sua insegurança também no seu olho. Então, se você estiver inseguro, é no teu olho que ele vai olhar, ele vai ver, ele vai perceber. Então você precisa estar empoderado também. Por isso que eu falei, cuide dos seus pensamentos. Crie um campo de força. Blinde o teu cérebro também. Acredite que as coisas vão melhorar. Acredite. Tenha mais fé. Tenha mais entusiasmo. Acredite que o amanhã será melhor do que hoje. A gente tem que colocar ênfase. Um fechamento, para você ter uma ideia, uma das maneiras de você construir, outra maneira de você construir um fechamento faixa preta, por exemplo, um colchão de 10 mil reais. O que você tem que fazer? Mostra para o seu cliente que um colchão de 10 mil reais vai durar 10 anos. Aí você pega 10 anos, são 3.650 dias. Divide por 10 mil, vai dar R$ 2,43 por dia. Aí você fala para o seu cliente, você acha, seu João, esse colchão aqui que o senhor vai descansar, que o senhor vai repousar, que o senhor vai alinhar a postura da coluna, que o senhor vai ter uma noite de sono reparadora, o senhor acha que R$ 2,43 por dia é caro? Você entendeu? Isso é levar o cliente para um modo confortável.
Isso é tirar ele do desconforto, fazer o cliente pensar, fazer o cliente se conscientizar. Esse é o nosso papel. Isso é uma construção poderosa de fechamento. A maioria das vendas não é comprada, o cliente não compra no fechamento. Ele compra antes. Ele vê no teu olho o brilho. Ele vê ênfase nas suas palavras. Ele vê. Você viu? Por que eu tenho que fazer isso, Luciano? Porque você precisa fazer um cálculo para o seu cliente. Não é falar para ele fazer, calcula aí. Não, faça você o cálculo para ele ver que um colchão de 10 mil reais vai durar 10 anos. 10 anos são 3.650 dias. 3.650 dias vai dar R$ 2,43 por dia. E aí você faz a pergunta para ele. O senhor acha um colchão desse? O senhor vai descansar, repousar, alinhar a postura da coluna, ter um sono reparador, ativar a circulação sanguínea, dormir melhor, acordar melhor. R$ 2,43 por dia. É caro? Vocês entendem, pessoal? Mas isso, faixa preta, não pode ter medo. Por isso você tem que derrubar o medo de ofertar um colchão de linha alta. Por isso você tem que derrubar o medo de fazer perguntas de ouro para o seu cliente. Tem que derrubar o medo. Precisamos fazer cálculos para o nosso cliente. Nós precisamos fazer o cálculo. É nós. Ah, Luciano, mas é óbvio. Mas para o cliente não é óbvio. E tem uma professora minha que ela falava assim, Luciano, nada é óbvio. Não é óbvio para o cliente. Decida por ele. Empodere ele no fechamento. Faça o seu cliente tomar decisão com perguntas. Com perguntas. Como, Luciano? Com perguntas de ouro. Com perguntas de ouro. O senhor está pagando R$ 2,43? O senhor está pagando isso para dormir num colchão confortável. Num colchão elegante. Num colchão que vai trazer saúde para o seu quarto. Você entende? É desse jeito. É desse jeito. Sabe por quê, pessoal? O dinheiro não é o problema para muita gente. É a gente que coloca obstáculos no nosso cérebro, achando que o cliente não tem condições. O dinheiro não é o problema para muita gente. Não é. Garanto para vocês. Não é. Como que eu construo, Luciano, um fechamento faixa preta? Elogie mais o seu cliente. Fale palavras com adjetivos poderosos. Você merece o melhor, seu João. A senhora merece o melhor, dona Maria. O senhor está fazendo um bom negócio. Fica tranquilo. Usa a palavra eu garanto. Eu garanto. Por quê, Luciano? Porque o cliente precisa ouvir isso de você. Por quê? Porque a imagem sua tem que ser de uma pessoa forte. E se ele perceber que a sua imagem é forte, as suas palavras têm poder. A palavra é energia. O que sai da tua boca é energia. Sabia disso que é energia? Então é mais ação. É mais atitude sua no fechamento. Por que o cliente às vezes empaca para comprar? Eu vou falar com a minha filha, eu vou tacar, eu vou falar com o meu marido. Sabe qual é a real objeção? Ele está com medo. Ele está com medo de fechar na hora. Ele está com medo de dar o cartão para você. Ele está com medo. Então você também precisa derrubar o medo dele. Porque não é dinheiro, não é limite, não é nada disso. É medo. Então você está ali como missão de empoderador, de levar coragem para o seu cliente, de dar coragem para o seu cliente. Isso você está construindo um fechamento poderoso. Não tem técnica mágica. Tem um processo a ser seguido. É igual a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, lá da Etiópia, ela ficou sabendo que o rei Salomão estava em Israel. Israel era pequeno e rico. E ela falou assim, como que um lugar pequeno, rico, tem um reinado de paz e próspero? E outra, ela observou os soldados de Israel, lá de Salomão, que os soldados de Israel se vestiam melhor do que os generais dela. Ela falou, tem que conhecer esse homem que reina na paz
e com prosperidade. Ela viajou levando presentes para ele, porque um rei, uma rainha, quem tem honra, dá honra para o outro. Ela levou 4.200 quilos de ouro e centenas de camelos. Para quê? Para dar de presente para o rei. Ela chegou dando 4.200 quilos de ouro, mais centenas de camelo, para o rei falar para ela o que ele fazia para ter uma cidade próspera e com paz. Porque ele reinou 40 anos sem uma guerra. Ou seja, ela pagou por conhecimento. Ela quis um conhecimento novo. Os faixas pretas querem conhecimento novo. Os vendedores grandes querem conhecimento novo, porque conhecimento vale mais do que dinheiro. Por isso que no dia 5 de janeiro eu vou fazer a imersão Vendas ao Máximo. Para todo mundo elevar o máximo de vendas em 2024. Se você quiser participar, você manda um direct para mim, que a gente dá maiores detalhes para você participar de uma fila já com... Porque vai ter poucos espaços, né? Presencial, vai ser presencial comigo aqui em janeiro, a única imersão de vendas de colchão, chamada Vendas ao Máximo. Lá eu vou te dar dicas secretas, eu vou te dar fechamentos secretos, eu vou te dar quais são as perguntas de ouro, são 21 tipos de perguntas de ouro, que ela abre portas, ela ajuda no fechamento. Eu vou te ensinar o fechamento faixa preta na venda de colchão, na risca, todo o processo, todas as etapas, vai ser um dia inteiro comigo, no dia 5 de janeiro, num hotel aqui em São Paulo. E quem tiver curiosidade de saber valor, tudo, pode chamar no direct, para você levar conhecimento novo. Para quê? Para você arrebentar de vender em 2024. Elevar suas vendas ao máximo. Mas você sabe que às vezes, falando sério pessoal, às vezes uma coisa é certa, o cliente ele não ouve o que você fala, ele vê o brilho no teu olho. Às vezes falta brilho no teu olho, a confiança está no olho da gente. Confiança está no olho da gente e a insegurança também. A insegurança também. Às vezes, a gente precisa de um machado novo, afiado, para levar para o campo de batalha. Se o seu machado não estiver afiado, vamos afiar ele no dia 5 de janeiro, nessa imersão, Vendas ao Máximo. Por quê, Luciano? Porque vence mais quem tem mais conhecimento. Vende mais quem tem conhecimento novo. Vende mais colchão quem tem mais confiança. Sabia? Exatamente. E às vezes o vendedor de colchão não vende colchão de linha alta por medo. Às vezes você não oferece colchão de linha alta para o seu cliente por medo. E a gente precisa derrubar esse medo. Porque ele te impede de você subir de nível. E a gente foi feito para elevar o nosso nível profissional. A gente foi feito para elevar. A gente foi feito para ser elevado. Você sente medo de oferecer um colchão de linha alta e os seus clientes também sentem medo de comprar um colchão de linha alta. Então a gente precisa aprender a derrubar esses medos. A maioria quer quebrar a objeção do preço. A maioria quer quebrar a objeção do preço. Mas às vezes é o cliente que está com medo de comprar. Só isso. Só isso. E sabe qual é a cura para o medo? Ação. É a ação que cura o medo. É a ação que cura o medo. Precisa ter mais ação de fazer pergunta de ouro, precisa ter mais ação de levar coragem para o cliente, precisa ter mais ação de dar empoderamento para o cliente. Então, primeiro, para você vender colchão de linha alta, você precisa resolver isso em você. Você precisa resolver isso em você. Entende? Precisa resolver isso em você. Você quer pagar o preço para vender colchão de linha alta, pelo menos por mês? 1 por semana? 1 a cada 15 dias? Sabe o que você precisa ser? Um perito em vendas de colchões. É um perito. Luciano, o que é um perito? Um perito é uma pessoa que resolve as coisas que o outro não resolve. É um especialista. É um perito em quebra de objeções.
um perito em argumentos novos, um perito que resolve o problema do outro. Isso é um perito. Tinha outro rei lá em Ufir, chamado Ufir. Inclusive o ouro de Ufir é o ouro mais valioso do mundo. Esse rei levou um navio carregado com toneladas de ouro para dar de presente para o rei Salomão. Para quê, Luciano? Para descobrir também como que ele tinha um reinado de paz e próspero, rico. Como? Os soldados de Salomão se vestiam melhor que os generais da rainha. Como? Qual é a tua vestimenta? O cliente repara, o cliente percebe. Isso também faz parte do fechamento. Faz parte. Por quê? Porque a confiança é a venda. Imagina, se você estiver bem vestido ou mal vestido, vai num banco para você ver como que você é tratado. Infelizmente é assim. Então, uma primeira coisa que você tem que entender, qual é a transformação que você causa na vida das pessoas quando você faz uma apresentação de colchão? Qual é a transformação que você faz? Qual é? Porque tem colchão de linha alta, tem em todo, por exemplo, você vai no mercado, fui no mercado outro dia, e o ovo. Você tem uma ideia, o ovo, lá tem ovo de a dúzia de R$6, eu vi lá o ovo da dúzia de R$18 e vi ovo a dúzia de R$28. Sabe qual é a diferença? Fui ver a diferença. O de R$6 e o de R$18. O de R$18 estava escrito lá, galinhas soltas. E a outra de 28, galinhas livres. Olha como eles sabem gerar valor. E tem gente que compra o de galinhas livres, o de galinha solta. Por quê? Porque quando você se posiciona para gerar valor, você mostra que tem colchões melhores e que você quer o melhor para o seu cliente. Entende? Então, venda tem que ter brilho no olho. Tem que ter brilho no olho, tem que ter brilho no olho, tem que ter uma chama aqui no peito. Tem que, às vezes, reacender essa chama que está aqui no peito, às vezes apagada. Às vezes essa chama sua está apagada e às vezes você não consegue construir um fechamento poderoso porque a chama dentro de você está apagada. Então reacenda a chama. Reacenda a chama. A gente tem rejeições, a gente tem desafios, a gente tem obstáculos, mas isso aí faz parte do contrato da venda de colchão. Faz parte. Faz parte. Faz parte. A gente precisa persistir e se adaptar. Persistir e se adaptar. Esse é um dos segredos dos faixa preta. É um dos segredos. Precisa se persistir e adaptar. Agora, seguir um processo é importante, ter foco é importante. Luciano, o que é foco? Foco é atenção. Qual a atenção que você está dando para tudo isso na íntegra, nos detalhes? Às vezes tem muito fechamento que ele é romântico. Tem muito vendedor de colchão que romantiza o fechamento. O senhor vai pensar? Tá tudo bem, qualquer coisa o senhor liga para mim, tá? Eu estou à disposição. Que disposição o quê? Macarrão se come quente. Por isso que dia 5 de janeiro você precisa ir nessa imersão para você ter estratégias poderosas que eu vou te passar. Vai ser um dia inteiro comigo, ao vivo, presencial, única no ano. 5 de janeiro para você começar o ano bem, metendo o pé na porta. Metendo o pé na porta, parar de romantizar o fechamento da venda, parar de ser vendedor bonzinho. Eu falo porque eu era vendedor bonzinho. Tem que ter foco no esforço diário, é todo dia, é na dedicação, é nas ações concretas que você é mais produtivo. É diário, foco diário, todo dia, todo dia, todo dia, porque as vendas, ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Mas um trabalho bem feito é uma apresentação bem feita, é um atendimento bem feito. Atendimento é venda, venda é atendimento. O fechamento é construído desde o início da apresentação. Dia 5 eu vou te dar detalhes. Por que só 10% dos vendedores de colchão ganham muito dinheiro? Por quê? Só 10% são faixas pretas. Ganham bem. Ganham bem.
Por que, Luciano? Que só 10%? Eu falo para vocês por quê. Porque só 10% busca conhecimento novo. Só 10% está a fim de treinar. Só 10% está a fim de suar a camisa. Só 10% tem uma mentalidade blindada. Só 10% se preocupa com isso, de estar numa live dessa aqui, ó, até uma hora dessa, se preparando. Vamos para cima, vamos com tudo. O mercado está aí, maravilhoso, esplêndido. Estamos na reta final do ano. Precisa correr, arrebentar de vender com mais coragem, com mais ênfase no fechamento, com mais ação, com mais atitude. Aí eu construo o fechamento a todo momento da minha apresentação. Dia 5 de janeiro, não perca essa imersão por nada. Você vai começar o ano bem, com conhecimento novo. Eu vou te passar conhecimento novo. A imersão chama Vendas ao Máximo. Por que vendas ao máximo, Luciano? Para você levar o máximo às suas vendas em 2024. Se você quiser aumentar suas vendas ao máximo, também precisa ter preparação ao máximo. Senão a conta não fecha. Precisa ter preparação ao máximo para ter resultado máximo. Tá certo, pessoal? Vamos com tudo, vamos para frente. Desejo que vocês arrebentem agora no mês de novembro ainda. Arrebentem de vender. Vai para cima, vai com tudo. Que Deus abençoe vocês. Sucesso para vocês. Eu estou aqui à disposição para vocês. Terça-feira que vem tô de novo aqui. Tá bom? Não esqueçam, quem tiver a fim de participar da imersão, porque tem poucas vagas devido a ser um local que ele tem números de vagas limitadas, é num hotel que eu vou fazer, ok? Eu não sei o preço ainda, minha equipe vai passar, mas se você quiser adiantar, garantir uma vaga, que vai ser limitado, que é dentro de um hotel, uma imersão ao vivo comigo, presencial. Você vai descobrir conhecimento novo, conhecimento profundo, para você levar um conhecimento novo para 2024, para você arrebentar, começar o ano bem. Manda um direct que a minha equipe te responde, tá bom? Tchau, até a próxima terça-feira. Sucesso para todos.